Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual o caminho para você ter uma renda mensal de R$10.000 todos os meses com os seus investimentos de forma passiva. Velho, vem cara. Senta. Vem, velho. Velho. Tá aparecendo. Ou seja, sem que você precise trabalhar de forma ativa, é claro, depois de você chegar lá. Quem é clubista já deixa o dedo no like e comenta aqui, tá? Para você uma renda passiva de R$10.000 por mês seria o suficiente? Ou você precisaria de menos, talvez mais? Quanto? Deixa o teu comentário aqui e vamos pro vídeo. Vamos lá, tá? Tô falando aqui sobre a criação de um plano. Você vai sair no final desse vídeo com um plano feito sob medida para você ter uma renda passiva de R$10.000 por mês, ou na verdade para você ter uma renda passiva de quanto você quiser, porque você vê que você controla as variáveis desse plano. Agora o grande ponto é que você precisa de um plano. E eu aqui como educador financeiro, gestor, planejador financeiro, eu percebo que isso é uma das coisas que mais falta nas pessoas. Elas veem dinheiro sobrando na conta e tal, começam a investir, só que elas não sabem onde querem chegar, elas não têm um plano claro, né? Quanto eu preciso acumular, quanto eu quero ter de renda passiva, onde eu quero chegar. E eu também era assim, óbvio, por muito tempo na minha vida eu não tinha plano pra nada. Eu lembro da primeira vez que eu fiz meu plano pra viver de renda. Quando era 2010, né, eu tinha 17 anos, estava ali no início da faculdade e tive uma cadeira chamada matemática financeira. E aí lá, né, a gente tinha que ter aquela calculadora científica, né, HP12C, o professor começou a nos ensinar a fazer cálculos com HP12C e um dos cálculos é o cálculo, né, de valor futuro, né, quanto que eu vou acumular se eu investir X mil por mês. Porque naquela época, o que eu sonhava era com o futuro em que eu teria uma renda de R$10.000 por mês. E aí peguei minha HP12C e comecei a fazer os planos, né? Queria ver se ali com o pouco de dinheiro que eu tinha na época e com o pouco de aportes que eu conseguia fazer, lembrando aqui que aportes é um dinheiro que você coloca para dentro do seu plano, né? Investimentos novos. Enfim, eu queria ver se eu conseguia chegar lá num futuro com uma renda passiva de R$10.000 por mês. Então o que eu fiz, tá? Eu simulei lá investimentos de R$300 por mês, que era o que eu conseguia poupar ali do meu estágio na época, retorno de 10,75% ao ano, porque esse valor, porque era a taxa Selic daquela época, e renda passiva desejada, R$10.000 por mês. Queria ver quanto tempo eu levaria para chegar lá, fiz os cálculos e pum, deu 30 anos. E eu fiquei feliz, né? Eu tinha 17, 17 mais 30, 47, pô, tô muito bem, né? 47 anos, vivendo de renda, a coisa tá linda. Eu comentei isso com meus amigos, né? Eu falei, encontrei aqui o grande segredo da vida, né? É a independência financeira. Quando eu tiver menos de 50, eu vou estar tendo uma renda passiva de R$10.000 por mês. E aí um amigo meu que era mais ligado, era talvez mais preparado, mais inteligente do que eu na época, falou, cara, e a inflação? Sabe que a taxa Selic está em 10,75% ao ano, porque a inflação tá mais alta. Descontou a inflação da conta? Então você tem que descontar. E aí eu vi que a inflação na época estava tipo 6% ao ano, a histórica era tipo 6% ao ano, e eu fiz o cálculo ali, contando com uma taxa de retorno já líquido da inflação e líquido também de imposto de renda, que foi outro toque que esse amigo me deu, de cerca de 3% ao ano. E aí eu refiz os cálculos e pá, demoraria 114 anos para viver de renda. Eu vi que aquele caminho não ia dar, precisava fazer algumas coisas diferentes, né? Ou fazer mais aportes, ou investir melhor, conseguir uma taxa melhor. Mas enfim, foi muito bom fazer aquele plano porque me fez cair na real. Porque a coisa não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo viveria de renda. Mas é plenamente possível, sobretudo para quem tem um plano. Por isso aqui eu vou te mostrar como criar um plano para acumular R$10.000 por mês de renda passiva lá na frente. Agora, como criar esse plano? É simples, tá? Uma criação muito simples. Você tem que pegar algumas variáveis e estimar quais serão elas. E quais são essas variáveis, tá? Dá só uma olhada. Primeiro, a sua renda mensal desejada, né? Nesse caso aqui, a gente está falando em R$10.000 por mês. É claro, você pode depois baixar essa ferramenta e colocar o seu próprio dado. Já vou deixar o link aqui. Depois, quanto você estima que a sua carteira vai render acima da inflação? Vou falar bastante sobre isso nesse vídeo para te ajudar a colocar aqui um valor real. Depois, quanto você tem hoje para investir, quanto você pode fazer de aportes mensais, de novo, né, a rentabilidade da sua carteira, para você ver se lá na frente, quando você acumular um patrimônio muito grande, se você consegue fazer retiradas de R$10.000 de acordo com a taxa de retorno que você escolher, a sua idade, a sua expectativa de vida, beleza? Pareceu confuso, vou mostrar passo a passo aqui. E já antecipando que talvez a coisa mais importante desse plano seja definir qual vai ser o teu patrimônio meta. Então, o que é o patrimônio meta? É qual é o tamanho do teu patrimônio que você estima ter que conquistar para que, com a taxa de retorno acima da inflação, ele te gere aí uma renda que seja factível com o que você quer. Nesse caso aqui, que ele te gere um retorno de R$10.000 por mês. Como é que você calcula seu patrimônio meta? Você pega basicamente qual renda mensal você deseja, multiplica por 12 e divide pela taxa anual de retorno acima da inflação. Esse é o cálculo simplificado. Então, para definir o patrimônio meta, você tem que definir qual a taxa de retorno acima da inflação, que talvez seja o ponto mais importante desse plano aqui. Existem basicamente duas formas, dois extremos de como investir. O primeiro extremo é de forma muito conservadora, investindo só em tesouro Selic, ou equivalentes. Aí, tem uma planilha aqui de simulação de carteiras, tá? Que eu quero simular uma carteira
carteira que fosse 100% Tesouro Selic nos últimos 20 anos. Essa carteira aqui, 100% Tesouro Selic nos últimos 20 anos, teria rendido 10,75% ao ano acima da inflação, tira a inflação do período, daria um retorno líquido real de 4,74%. Ou seja, você teria ficado 4,74% mais rico nesses últimos 20 anos. O que é muito, assim, investimento sem risco, que é o Tesouro Selic, render mais do que 4% ao ano acima da inflação é algo absurdo. Em nenhum país do mundo praticamente isso existe. E por que existiu aqui nos últimos 20 anos? Porque olha só, a taxa Selic fechou 2004 a 16% ao ano. Em 2005 ela chegou a 19%, quase 20% ao ano. Em 2006 ela seguiu ali naquele patamar entre 19% e 16%. Em 2007 chegou a 14%, daí caiu em 2008, chegando ali a 11,25%. Caiu um pouco mais em 2009, mas ficou naquele patamar acima de 10% por bastante tempo. Pode ver aí 2011, daí baixaram na marra em 2012, chegou até a 7,5%, se eu não me engano. Tiveram que subir de novo porque a inflação explodiu, então em 2014 ela fechou a 11,68%, 2015 chegou a 13,3%, 2016 a 14,25%. Ou seja, por boa parte desse período a gente conviu uma taxa Selic muito alta, muito acima da média dos outros países e também muito acima da inflação. Ela sempre vai estar acima da inflação, só que enfim, 4% acima da inflação é muito, beleza? Esse é o ponto principal para você entender. E vale meu disclaimer de que eu acho muito improvável que isso aqui se repita, tá? Então eu vou calcular aqui uma taxa de retorno, para quem investir com pouco risco, de 13,5% ao ano acima da inflação. Nesse caso você vai ver que seu patrimônio médio seria de R$ 3.483.000, beleza? Vou botar aqui os 13,5%. E é claro, o prazo para você atingir essa meta vai depender do seu patrimônio inicial hoje e dos aportes mensais. Sempre que eu faço um vídeo assim, chega uma galera falando: faça um vídeo para a realidade da população. Os valores que você usa são irreais, ninguém poupa R$1.000 por mês. E eu sei que isso não reflete a média da população. Na verdade, se eu fosse fazer vídeos para a média da população, eu não faria vídeo sobre investimentos, porque 75% da população está endividada. Eu faço vídeo aqui para quem eu acho que faz muito sentido investir. Se você poupa R$100 por mês, R$50 por mês, R$200 por mês, sendo bem franco, tem coisas muito mais importantes do que aprender a investir bem. Focar em se tornar um profissional melhor, aumentar sua renda, controlar melhor suas finanças, baixar o padrão de vida, mas principalmente aumentar a renda. Porque você vai ter um futuro muito melhor se aumentar a renda do que se aprender a investir melhor. Claro, isso aqui no caso, né, você conseguir poupar 50, 100, R$200 por mês, beleza? Eu vou fazer simulações aqui para quem eu acho que deveria focar muito em investimentos, que é o cara lá que já tem, por exemplo, uns R$250.000 para investir e consegue aportar, sei lá, uns 2.500 por mês. Nesse caso, esse cara, tá, chegaria nesse patrimônio meta, já descontado da inflação, em cerca de 40 anos. E aí lá na frente, tá, se ele acumulasse 3,5 milhões, quando ele tiver 70 anos e esperasse viver até os 99, por exemplo, ele possuiria patrimônio suficiente, porque a carteira dele estaria rendendo mais do que a renda que ele tira. Na verdade, se ele pretendesse viver até os 2.000 anos, daria certo, porque ele está resgatando menos do que a carteira dele pode render. Ele está construindo um patrimônio perpétuo, que é a forma que eu acredito ser a melhor para você construir o patrimônio. Mas agora eu vou te mostrar como esse prazo pode cair bastante. Pode cair bastante com uma simples mudança, que é você investir melhor. Antes disso, é claro, se você quiser ter acesso à planilha, basta apertar nesse botão aqui, tá? Para fazer download dela, é gratuito. É o meu presente para todo mundo que está assistindo esse vídeo, para você calcular com a sua própria realidade. Então, se você já tem aí R$1 milhão, você faz seus cálculos com R$1 milhão. Se você tem aí R$10.000, você faz os cálculos com R$10.000. Se você quer uma renda mensal de 30 mil por mês, você faz com 30 mil, se quer uma renda mensal de 3 mil por mês, faz com 3 mil, enfim, você adequa aí a sua própria realidade, beleza? Dito isso, qual que é o grande segredo aqui para você diminuir bastante esse prazo? É tudo mais constante, aumentar essa taxa de retorno acima da inflação. E olha só como as coisas mudam quando você começa a investir bem. Tá? Digamos que você siga a nossa estratégia de alocação de ativos aqui no Clube do Valor e monte uma carteira que seja da seguinte forma: 20% renda fixa atrelada à inflação, 10% renda fixa pré-fixada, 10% renda fixa pós-fixada, 20% em ações brasileiras, seguindo a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, 20% em ações norte-americanas e 20% em fundos imobiliários. Tá? Você vai ver que essa carteira teria rendido 8,10% ao ano acima da inflação no passado. E se a gente for colocar o mesmo fator aqui de conservadorismo e calcular aqui um retorno, sei lá, de 6,5%, você vê que a coisa ela fica muito diferente, tá? Seu patrimônio meta despenca, sua carteira rende mais, então ela não só tem que chegar num patamar anterior, né, como se você não estivesse correndo uma maratona, em cima meia maratona, como também você
você corre mais rápido. E a coisa fica bonita, né? Você chega lá em 25 anos, não em 40. Você ganha 15 anos de vida. Nesse caso aqui, poderia se aposentar com 55, caso você tenha 30 anos hoje. E veria sua carteira render 6,5, passar a se investir da mesma forma, tendo infinitos anos de economia restante. E é claro que se você usar a planilha e fazer suas próprias simulações, você vai ver que quanto maior seu patrimônio inicial, mais fácil as coisas ficam. Quanto maior seus aportes projetados, mais fáceis as coisas ficam. É essa vida como ela é. Por isso que eu falo que pro cara pequeno ali, vale muito mais a pena aprender ou conseguir desenvolver habilidades para você ganhar mais dinheiro do que aprender a investir melhor. Mas quando você tem um patrimônio maior, já passou dos 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, aí investir bem se torna essencial para você construir uma vida muito mais tranquila. E aí investir mal passa a ter um custo muito grande. Dito isso, como fazer para investir bem? Já vou te deixar aqui uma solução muito boa para você investir melhor. Mas antes eu quero trazer o atalho. O atalho é você contar com bons profissionais para te ajudar. Profissionais que estejam alinhados contigo, ou seja, que não ganhem comissões sobre os produtos que te indicam e sim uma taxa independentemente de como a sua carteira é investida e que consigam te explicar o que eles estão fazendo, né? Te dar essa tranquilidade de saber que sua carteira está sendo bem investida com uma estratégia clara. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado, que eu estou falando aqui dos serviços de wealth do Clube do Valor, que você pode conhecer, pegar uma amostra desse serviço de forma gratuita. Você não tem nada a perder. Eu estou falando aqui de uma sessão de análise da tua carteira, né? Consegui liberar para esse vídeo aqui algumas sessões com os nossos especialistas de análise de carteira, em que eles vão entender como é que você está investindo, entender o que você está fazendo bem, entender o que a gente melhoraria, entender o que a gente mudaria na tua carteira, te mostrar o custo da tua carteira, aquelas taxas que você nem sabe que está pagando, e fazer uma sugestão de como investir melhor. Esse processo aqui a gente já rodou com milhares de pessoas, e mesmo com a gente fazendo uma oferta do nosso serviço no final, caso a gente entenda conseguir te ajudar a investir melhor, 94% delas avaliaram como muito positiva a experiência. Você pode ter essa experiência, você tem mais de 500 mil reais para investir, 500 mil, 1 milhão, 2, 10 milhões, de forma muito simples, apertando nesse link aqui, preenchendo um rápido formulário, né, o segundo link na descrição. Lembrando que o primeiro é a planilha. A gente vai analisar todas as respostas e te contatar. Se você quer imergir sobre como investir melhor, tem um vídeo bem completo que eu fiz sobre como montar uma carteira de investimentos em ações, fundos imobiliários, etc. Aqui tá uma aula. Prepara papel e caneta e vai lá assistir. E era isso. Um grande abraço e até mais.